Então, cumprimentar a todos, boa tarde, em particular a Sónia Frias, a Silva Cruz e a Ângela Mingas, que são as nossas palestrantes desta conversa sobre as práticas socioespaciais nas margens urbanas de Luanda, Maputo. São conversas que temos estado a ter. Tivemos uma conversa muito interessante também com a Luanda Maputo, com a regeneração urbana. Tivemos o arquiteto Helder e o arquiteto Bento Soito com o debatedor, o arquiteto Jaime Comis. Foi uma conversa muito interessante. Hoje então, vamos abordar a dimensão mais humana, as pessoas, os grupos, tentar perceber as áreas da sociologia, da antropologia social, né? Como é que as pessoas vivem e sobrevivem nas margens de Luanda e Maputo. E vai ser interessante, e ficamos a saber também numa das conversas que o município, só o município do Kazenga, que tem 46 quilômetros quadrados, e o município de Maputo com 380 quilômetros quadrados, Kazenga tem mais população. Kazenga, em termos de área, que é 8 vezes menor, tem mais de 1.300.000 e Maputo 1.200.000. Quer dizer, essa densidade populacional é muito, muito alta no Kazenga. Quer dizer, só para darmos uns dados e a Picaçar aqui depois vamos falar sobre essa questão. Então, sem mais delongas, passava a palavra a Sónia Frias para ser os seus iniciais comentários. Sónia, tens o microfone desligado. Desculpa, também não ouço. Não ouves, Milosa? Não ouço nada. Não ouves a Sónia. Mas o microfone da Sónia está desligado. Agora já ouço. Não, estava desligado, andei aqui a ver o que se passava. Tá bem. Ótimo. Tá bom. Ok, Sónia, pode começar. Posso começar? Pronto, obrigada a todos. É mais uma vez um gosto estar aqui a falar sobre estes assuntos. Lamento que a maioria, ou pelo menos uma grande parte dos que estão presentes já me ouviram falar aqui sobre as minhas dúvidas. Cheguei de Luanda há 2 meses e o que trago são de facto dúvidas que ando a tentar processar e entender. Hoje, como vamos falar aqui mais concretamente das questões mais da área socioantropológica e económica, vou trazer mais algumas dúvidas. Eu estive, como disse há bocadinho, estive em Luanda e tenho estado em Luanda ano sim, ano não, até antes da pandemia. Meteu-se a pandemia e voltei agora em maio, finais de maio. E fui testemunhando muitas mudanças. A mudança que mais me chocou, devo dizer, foi aquela que registrei em 2019, quando a Luanda parecia quase uma cidade fantasma em termos das construções. Portanto, anteriormente, entre eventualmente 2012, 2015, havia uma pujança de construção, havia enfim, era um dinamismo de construção. As pessoas falavam do assunto, achava-se que aquilo era tudo muito rápido e muito megalómano, e se calhar era, portanto aquilo foi de facto uma mudança muito drástica no sentido da rapidez e até da fórmula do desenho edificado. De qualquer das maneiras, havia muito dinamismo, muitas obras, muita gente, etc. Em 2019, após a crise de 2014, eu encontro a cidade de Luanda Centro
muito com as construções todas abandonadas, ou a grande maioria, edifícios muito altos, portanto em altura, abandonados, com obras deixadas a meio, etc. Encontro a via principal que leva da cidade, do centro da cidade até à Talatona, com muito poucos transportes, tudo muito organizado, muito limpo, mas com muita falta de gente. Deveu-se também isto a uma operação do governo que implicava pôr fim, ou pelo menos limitar as questões relativas a tudo quanto eram informalidades. Não havia mulheres a vender na rua como é costume, não havia quase vendas de rua. Era um instantinho chegar de Luanda Centro até à Talatona, o que não era o normal antes desse período. Não tenho a certeza, já não me lembro, porque entretanto, como disse, estou aqui em Cabo Verde e não trouxe as minhas coisas. Penso que essa medida que foi implementada pelo governo teve na altura o termo, Ilídio e Alan, ajudem-me, Operação Limpeza. Não tenho a certeza se era esse o termo desse regulamento que o governo impôs, pelo que se limpou um bocadinho tudo, mesmo o que não era ilegal, que eram as pessoas venderem na rua. Pode ser ilícito ou considerado ilícito aos olhos dos juristas mais puristas, mas não é de facto criminoso. Na altura criaram-se também, ou deslocaram-se as vendedoras de rua que enchiam as ruas de Luanda, deslocaram-se para mercados, mercado 30, para mercados muito afastados do centro da cidade, e as vendedoras queixavam-se de que as pessoas não iam comprar tão longe, estavam a perder o negócio, etc. Mas o facto é que havia muitíssimo pouca gente a vender e via-se um aumento da pobreza no centro, era constatável. Desta vez eu vi as coisas ainda mais graves, porque se em 2019 ainda se viam empresas a elaborar alguma coisa, muitos expatriados chineses, portugueses, franceses, etc., com a pandemia essa gente desapareceu toda, portanto, e o centro de Luanda, segundo pude observar, ficou limpo também de expatriados, e encontramos a população local claramente empobrecida, muita gente a dormir na rua, a viver na rua, e uma sensação, isto agora tem a ver um bocadinho com as emoções que o campo às vezes nos faz sentir, uma profunda desesperança nas pessoas mais pobres, o dia-a-dia, os ritmos, tudo muito menos buliçoso do que era por comparação com o anterior, o que levava a uma sensação de resiliência resignada, mas muito estranha. Fiquei, do ponto de vista humano ou social, sobretudo, muito surpreendida, porque não estava à espera de uma coisa assim tão drástica. Entretanto, porque tenho contactos pessoais em Luanda, pude fazer umas visitas e quis ir ver como é que estava o Zango e o Quilamba-Quiache, e peço desculpas, estou a repetir-me para quem já me ouviu, e por contraste encontrei muitíssimo dinamismo ao longo das vias, por exemplo, sobretudo da via, e falo desta em especial, que liga Luanda-Viana. Luanda-Viana crescem que nem cogumelos de um lado e do outro da estrada, inúmeros tipos de lojas, negócios, atividades, desde armazéns de construção civil, restaurantes, lojas, cabeleireiros, a atividade que não encontro com um dinamismo tão esfuziante no centro da cidade, encontrei-a muito inesperadamente ao longo da via que nos leva de Luanda a Viana, que se percorre em menos de 1 hora, hoje em dia, quando me lembro, em 2005 ou 2006, demorar 3 horas para chegar de Viana a Luanda e vice-versa.
como disse na reunião onde estive na Faculdade de Arquitetura há 2 semanas, ainda não tive tempo de qualidade e para fazer leituras para processar estas coisas. No entanto, assim, à primeira vista, aquilo que me ocorre é, de facto, uma reação humana, portanto, a reação das pessoas às mudanças, não é? A vida, as casas estão muito caras no centro de Luanda, como sempre foram. Há, para quem vai de vez em quando, ano sim, ano não, um claro aumento de uma classe média, média-baixa, por relação a uns anos atrás. Há muito mais gente que tem empregos, que tem graus de instrução, que não sejam muito elevados ou não, muita gente que tem cursos universitários, portanto, comparando a situação humana que encontramos hoje com a que encontrávamos há uma década atrás, há de facto aqui uma classe jovem que tem outro tipo de... que começa a ter, portanto o ideal seria que tivessem todos, mas já há um segmento desta população que tem uma autonomia financeira e até uma autonomia profissional, porque a financeira também vem daí, não quero dizer que não tenham ajuda das famílias, mas também vem daí, que lhes permitem montar negócios, comprar casa, etc. Não aprofundei as lógicas da compra da casa, como é que se fazem os empréstimos aos bancos, se os bancos estão de facto a construir. Agora, que encontro, seja o quilamba que acha, que esteve anos e anos um bocadinho adormecido em termos de apropriação do lugar pelas pessoas. Houve muita gente a comprar casas, mas houve logo de seguida muita gente a querer vendê-las ou a alugar. Houve aquele espaço, teve muito tempo ali numa espécie de limbo, à espera para vermos o que é que poderia, se ia de facto ser ocupado, ser apropriado pelas pessoas, se ia ganhar as características que se dizia, para as quais se dizia tinha sido pensado. Eu acho que hoje já se nota uma grande presença de população no Quilamba Quiaxi. É, segundo pude observar e segundo puderam dizer as pessoas com quem falei, uma espécie de classe jovem, média-alta, enquanto encontramos no Zango, enfim, uma profusão de casas, o Zango está enorme, onde encontramos, também me disseram, pessoas que podem constituir uma classe média mais baixa, pessoas que trabalham em escolas, em creches, que são assistentes de limpeza, que são ajudantes disto e daquilo, cabeleireiras, pessoas que trabalham nos restaurantes, etc., mas que ocupam o Zango as imagens que eu trago é de que estas pessoas ocupam realmente aqueles espaços, vivem ali, têm ali, investem ali. Não é? As casas do Zango, eu sou de uma fase em que as casas do Zango, a primeira fase, eram umas casinhas que eram, enfim, era uma coisa muito pequenina, eram, enfim, eram, nem sei, quase uns, como é que se diz, das obras, uns contentores, embora fossem de cimento, de blocos de cimento, e hoje em dia aquilo que se vê, é por isso que eu digo que as pessoas investem nesses espaços, o que se vê, ou que eu vi, que eu, enfim, ainda que tivesse ido mais do que uma vez, o que eu vejo é que as pessoas estão a aumentar essas casas, a construir mais uma divisão da casa ao lado, a construir para cima, ou seja, estão a apropriar-se realmente com aquilo que parece ser uma vontade de continuar ali a viver e fazem esse investimento que, e estas são algumas das minhas dúvidas, são investimentos que custam muito dinheiro e que não consigo perceber perante tanta pobreza que se vê, não consigo perceber onde é que a maioria das famílias vai buscar. Há um cómico português que é o Hermano José, não sei se a maioria de vós conhece, mas ele há vários anos tinha um programa na televisão e falava sobre os pobrezinhos de Portugal e dizia esta coisa: a vida dos pobrezinhos é um mistério.
isto ficou na expressão, enfim, no jargão português, e eu uso muito esta expressão para perceber como é que, de facto, certas famílias que eu vejo em Luanda, aqui em Cabo Verde, em Maputo, etc., conseguem, apesar de enfrentarem tantas dificuldades para se organizar em termos cotidianos, de contas, etc., conseguem poupar, arranjar expedientes, fazer negócios. Esse é um assunto que eu gostaria de, um dia no futuro, de compreender, é como é que as pessoas conseguem poupar, se há empréstimos, etc., porque, de facto, construir uma casa, alargá-la, pôr mais 1 ou 2 andares, pôr mais 1 ou 2 quartos ao lado, etc., fazer um muro para fazer um jardim ou um quintal, é tudo muito dinheiro. Eu sei que as próprias pessoas fazem, são casas autoconstruídas, não vai lá uma empresa e aí poupa-se muito dinheiro, mas de qualquer das maneiras aquilo que eu vejo é um grande dinamismo nestas linhas que ligam o centro da cidade àquilo a que nós poderíamos chamar esta zona periférica, não são ainda subúrbios, mas não sei se não o virão assim no futuro, isto seguindo, obviamente, a terminologia usada nos clássicos estudos americanos, não é? A Escola de Chicago e outras, que são estudos que estão muito criticados e datados, etc., mas que me ocorrem sempre quando eu quero parar para pensar aquilo que vi em Luanda. As pessoas ou desistiram, estas classes média e média-baixa, ou desistiram da cidade-centro e quiseram investir numa vida mais tranquila, mais centrada na família, enfim, ter alguma qualidade de vida que o centro, por ser tão caro, não lhes permite, e encontrarem essa dita qualidade de vida, com aspas, obviamente, um bocadinho mais afastadas do centro, segundo um modelo, como eu digo, ainda estou a pensar no assunto, não é uma opinião fechada, nem é uma opinião, portanto, não é, mas seguindo o modelo do crescimento dos subúrbios, como aconteceu em qualquer cidade do mundo, é que, por muito que nós estejamos em tempos de tentarmos descolonizar o pensamento, não é? A verdade é que o modelo parece ser idêntico, e se calhar o modelo não é necessariamente um modelo colonial, é um modelo que as próprias populações constroem, desenvolvem, a fim de conseguirem para si mesmas melhores condições de vida, maior tranquilidade, ainda que o seu desejo, e tenho a certeza disso, fosse viver no centro, o centro expulsa-as, porque o preço do centro, as condições de vida do centro são muito inacessíveis para no caso de preços, e muito precárias no caso de algumas possibilidades em termos habitacionais. É tudo o que tenho para dizer, gostava muito de vos ouvir, de trocar estas impressões, especialmente com o Ilídio, com a Ângela, que estão no terreno e que terão pensamentos já elaborados sobre estas questões, mas eu, a pensar nas populações, tenho esta ideia de que isto é uma reação das populações ao sistema. Portanto, mas como digo, ainda preciso de ler, de pensar, de trocar ideias, discutir, pedir a vossa ajuda para chegar um bocadinho mais a uma ideia um bocadinho mais definida e concreta. Muito obrigada e muitos parabéns pela organização deste debate. Muito obrigado, Sónia Frias. Passo então a palavra a Silvia Rose. Boa tarde a todos. Silvia, desligaste o microfone, não te ouvimos. Desculpa, okay. Podem me dar autorização para partilhar o ecrã? Já está, Silvia. Já. Ok, agora sim. Portanto, boa tarde a todos. Eu acredito que grande parte das pessoas que já estão cá já me ouviram falar algumas vezes e acho que se calhar não vou dizer nada de novo.
mas é uma oportunidade sempre de trocar ideias e impressões e reflexões. E eu acho que esta ideia das margens urbanas realmente é uma ideia que nos pode provocar e que nos pode tentar desafiar e pensar de uma forma diferente. E eu, inicialmente, quando eu vi este termo de margem e essa ideia de práticas socioespaciais, pensei num livro que foi publicado uns anos atrás. É um livro editado que tem várias contribuições, nomeadamente antropólogos, que o título em inglês é Anthropology in the Margins of the State, e que fala exatamente sobre isso, mas que tem como argumento ou como ideia que sustenta grande parte das contribuições de tentar propor uma forma diferente de pensar da ideia de margem, do termo de margem, e em vez de uma fronteira geográfica, tentar desafiar um bocado esta ideia da margem como áreas distantes do centro da soberania, onde os Estados não têm capacidade de garantir a implementação dos seus programas e as suas políticas. E muitas vezes, quando as pessoas falam em margem, entendem ou também referem à margem como espaços informais, espaços periurbanos, onde o Estado está ausente, o Estado não se faz sentir, e é nesta ausência, nesta margem, que as pessoas vão desenvolvendo as suas práticas, essas supostas práticas socioespaciais. E então a ideia deste livro é tentar promover e defender a importância de um entendimento das formas como as pessoas, nesta suposta ausência do Estado, percebem o Estado, quais são as suas experiências com o Estado e como é que estas práticas nas margens moldam o próprio Estado. E eu acho que até certo ponto isto aplica-se e pode-se usar no contexto da África e Angola em particular, sabendo que grande parte das pessoas que vivem nas cidades africanas são pessoas que vivem em zonas informais, zonas não planeadas, zonas sem níveis de serviços públicos. Obviamente há muita variação pelo continente. E eu desenvolvi um estudo uns anos atrás, e eu já falei várias vezes sobre esse estudo, mas isto de certa forma confirmou de certa forma um bocado esta ideia da ausência do Estado, sobretudo no que toca a questões de acesso e segurança de posto de habitação. Então desenvolvemos um inquérito em 3 zonas periurbanas da cidade de Luanda e Maputo também, mas aqui são apenas uns dados do estudo de Luanda, em que realmente verificamos que grande parte das pessoas não tinha a posse legalizada e que tinha tido o acesso à casa tinha sido sem grande intervenção do Estado. Adquiriram as casas pelo mercado informal, grande parte pela autoconstrução, e isto também se verificava na área de acesso a serviços básicos, em que grande parte dos moradores nas zonas onde nós trabalhamos não têm acesso a serviços como água canalizada. Então, isto para dizer o quê? E vou mesmo falar só mesmo muito brevemente que estas supostas margens ou zonas periurbanas que em muita literatura sobre urbanização e cidades africanas são vistas como zonas de exceção, mas na verdade não representam a exceção, representam mais a regra. Portanto, em vez de serem vistas como zonas que representam zonas informais, na margem, representando a exceção, eu gostava de propor e
e podemos debater isso, uma forma diferente de vermos isso e vermos a margem como parte integral de uma cadeia vasta de distribuição, onde várias práticas e atores se juntam e em que cada um desempenha o seu próprio papel. E aí pode desenvolver até atores do Estado ou da sociedade ou do setor privado, e que isto podia ser uma base diferente para se pensar ou reformular políticas públicas que partem exatamente destas práticas supostamente da margem. E isto pode-se aplicar a muitas áreas, e a Sónia falou agora da questão das perguntas que ela tem em relação ao financiamento, e temos aqui o Sr. Alan Kane, também da DW, e a DW fez muito trabalho exatamente sobre isso, como é que as pessoas têm acesso ao financiamento para habitação, como é que as pessoas fazem, e esse tipo de estudos nos poderiam levar muito mais longe. Portanto, o que eu gostava de propor aqui é a importância de métodos de pesquisa que permitem este tipo de entendimento, que permitem um entendimento melhor daquilo que são estas práticas da margem, através de métodos de coprodução do conhecimento, e acho que grande parte de vocês sabem que eu sou uma grande apologista desse tipo de abordagem de pesquisa, através do desenvolvimento de diagnósticos urbanos, e acho que vamos ter a arquiteta Ângela, que também vai falar deste tipo de diagnóstico, formas de pesquisa que são de natureza transdisciplinar, mas aí também precisamos de chegar a uma certa transformação de sistemas de financiamento e também de ensino que apoiam e que possam facilitar este tipo de trabalho. E também, por outro lado, reconhecer os riscos e as limitações deste tipo de trabalho, e reconhecer que estas estruturas atuais que existem e que defendem, e que também existem certos interesses e benefícios em manter as margens, não é? E manter certas pessoas à margem do poder de decisão. Isto requer uma reflexividade contínua do nosso papel como investigadores, como profissionais, também como políticos. Temos aqui as eleições a chegar, o arquiteto Lídia já se referiu a isso, então acho que isto é um tema altamente relevante e importante, e vou ficar por aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Já destes muitos tópicos também interessantes para debatermos. Então, eu passaria a palavra à arquiteta Ângela Migas. Ok, já estou aqui. Vou só fazer aqui a partilha do ecrã. Bom, boa tarde a todos mais uma vez. Eu acredito que já estejam a ver a minha tela. Ups, sorry. Quanto mais eu acho que domino isto... Ok, já está. Ok, pronto. Bom, boa tarde a todos. Gostava de agradecer o convite aqui à professora Isabel Raposo. Este grupo do Gestual tem sido sempre muito carinhoso comigo, e é sempre um prazer partilhar os trabalhos que eu tenho estado a fazer e algumas descobertas numa área de trabalho que é da morfologia urbana, mas que me remete sempre para este aspecto da parte do espaço vivido, não é? Do espaço social, que também é uma componente essencial da morfologia. Este trabalho que eu vou apresentar agora de forma muito, muito, muito sucinta, porque ele tem muito conteúdo,
tem a ver com um levantamento feito no ano passado, durante os meses de agosto, setembro e outubro, feito por uma equipa coordenada por mim e por outros arquitetos, de levantamentos in situ, não é? Para que nós pudéssemos fazer o tratamento, uma análise e diagnóstico do nosso objeto de estudo, que são os museques, que nós consideramos os museques históricos da cidade de Luanda, os mais antigos, que já vêm desde a época colonial e alguns deles desde o período da escravatura, e como é que estes territórios se comportam dentro da cidade a partir do momento em que eles são engolidos, digamos assim, pelo desenvolvimento urbano. Portanto, há aqui uma ideia de territórios que durante o período do desenvolvimento do território da cidade de Luanda são marginais. Aliás, eles, enquanto museques, eles estão sempre para além da fronteira determinada pela cidade, estão fora do foral urbano, e a partir de 1962, com a expansão do arco do território de desenvolvimento, eles ficam dentro da cidade. E a partir daí começa a existir um problema de o que é que vamos fazer com estes territórios que são chamados museques antigos. Eu, antes de partilhar esta imagem, eu se calhar vou mostrar-vos. Eu peço desculpas, mas eu tenho tantos dados aqui que eu se calhar vou mostrar-vos aqui uma imagem para apoiar este meu discurso, que eu creio que vocês todos conseguem ver. Estas 3 imagens são do desenvolvimento do território da cidade de Luanda, em que é possível compreender os museques como estes, que aqui ainda no período da escravatura são os elementos que estão essencialmente fora da linha de limite da cidade, não é? Desde quando se determinou o foral de 1605, há depois aqui o foral de 1942, que já faz um arco de extensão de 42, que estende a cidade e que vai abranger alguns dos museques, sendo que um deles aqui é o meu objeto de estudo. Depois temos outra vez o arco de desenvolvimento da cidade de 62, que já coloca todos estes territórios dentro da cidade, e este mapa, que é uma adaptação do trabalho da Development Workshop, aqui liderado pelo o cota do conjunto, o Alan Kane, em que há aqui todo este território que nós vemos dos museques, que estão chamados os museques antigos, e como é que eles explodem, não é? Portanto, há aqui um processo de expansão destes territórios dos museques antigos, os chamados museques em transição, que são os tais que estão hoje nos territórios periurbanos. Aquilo que a Development Workshop identifica como museques organizados, nós temos uma denominação diferente, porque eles decorrem essencialmente dos bairros indígenas do século XX, que isto já é um outro debate, e temos depois também aqui os chamados museques em transição, que já estamos a falar de territórios essencialmente rurais. Portanto, quando eu vou falar destes dados da qualidade de vida, deste levantamento feito no ano passado, eu refiro-me essencialmente a estes territórios, que são os territórios ainda do período colonial, e como é que eles se comportam hoje, porque eles estão literalmente dentro da cidade. Portanto, hoje eles pertencem ao território urbano, àquilo que eles chamam, que é chamado de território consolidado, e como é que a vida acontece nestes lugares, não é? E a ideia de falar de como é que a vida acontece nestes lugares passa pela... Portanto, falar de como é que a vida acontece nos museques, refiro-me em particular a estes museques históricos e a esta autoperceção que se tem da qualidade de vida, porque é importante também, por uma questão de enquadramento, fazer a distinção entre aquilo que é o padrão de vida, não é, que está relacionado com a qualidade dos serviços que se prestam, e da qualidade de vida que é de acordo com aquilo que está definido, não é, em toda a literatura que foi utilizada como referência, passa pela percepção que o indivíduo tem da sua maneira de estar num determinado território, de como é que a vida acontece no seu lugar, onde ele reside, todas as suas
construções espaciais, não é? Inclusivamente até a transumância urbana, que é um conceito que eu estou a tentar construir, que tem a ver com o indivíduo que vive num lugar, mas que constrói toda a sua socialidade, está associado à mobilidade, ou seja, eu vivo aqui, mas como aqui, trabalho ali, portanto, como é que isto acontece, não é? E em termos da população que é residente dos MUSECs. Então, eu vou falar aqui do método que nós utilizamos, os resultados, a análise e algumas reflexões finais. Portanto, isto aqui já fiz esta introdução, portanto, os 4 dos tais 20 MUSECs históricos que nós estamos num processo que, de acordo com a nossa expectativa, vai demorar cerca de 4 anos para concluir. E o método utilizado foi uma ferramenta que é uma ferramenta muito simples e que serve melhor o propósito de abordar a comunidade, principalmente a comunidade que tem um entendimento mais rudimentar, chamemos assim, daquilo que são os indicadores da qualidade de vida, porque nós vamos para além da água e da luz, vamos introduzir outros aspectos da qualidade de vida, e esta ferramenta do urbanista Federico Garcia Barba pareceu-nos a melhor, porque ela faz uma interpretação daquilo que é a pirâmide de Maslow e a pirâmide de Richard Florida, que é pronto, são disciplinas que não têm literalmente nada a ver com a arquitetura, no sentido linear da palavra. Maslow agora fugiu-me o campo científico, e Florida é um psicólogo, portanto estamos a falar de pessoas que abordam a cidade e fazem uma interpretação da cidade a partir dos seus campos científicos, e Federico Garcia Barba pega nestas interpretações e então transforma e elabora esta ferramenta de avaliação das cidades. Esta ferramenta tem 4 domínios e, para além destes 4 domínios, tem estes 15 indicadores, estes 3 indicadores. Portanto, temos o domínio da segurança, daquilo que são as necessidades básicas, as sociais e as estéticas. E nós construímos, a partir desta ferramenta, transformamos-la num inquérito por questionário que teve uma classificação muito básica, como o muito mau, o mau, o satisfatório, o bom e o muito bom, sendo que para cada um deles foi atribuído uma classificação de enquadramento. Isto é somente o instrumento, não é? A ferramenta metodológica, e a partir daqui avançamos para estes 4 MUSECs, que foi o trabalho feito durante 2 meses. Portanto, nós tivemos um universo de inquiridos que foi de 500 e qualquer coisa, pronto, portanto agora a matemática não é muito rápida, mas estivemos a trabalhar cerca de 109 indivíduos na Calemba, 203 no Catambor, Mulemba 105 e 97 no Sambizanga, entre homens e dividido entre homens e mulheres, e tivemos o cuidado de fazer este inquérito com indivíduos que tivessem, que fossem, digamos, chefes de família, que fossem responsáveis pelos seus agregados familiares. Portanto, não estão aqui incluídos tanto jovens de 14 anos ou adolescentes, nem idosos que vivem incluídos no agregado familiar. Portanto, isto são tudo os considerados chefes de família ou chefes de agregado familiar. Como é que nós fizemos este trabalho? Portanto, nós fomos fazendo o levantamento, e para cada um dos indicadores que vem na tabela, nós fizemos um levantamento e quantificamos quantos deles respondiam o quê. Então, a propósito do mercado de trabalho, era feita também uma explicação do que consistia o trabalho, e do universo de indivíduos nós quantificávamos quantos respondiam que era satisfatório, quantos respondiam mal, muito mal e por aí em diante. E a partir daí utilizamos uma matemática, portanto uma média aritmética, para conseguirmos encontrar então por correspondência
os indicadores qualitativos em função destes quantitativos. Portanto, número de indivíduos responderam, por exemplo, aqui no caso do mercado de trabalho, não é? 39% respondeu mal, é o indicador mais alto. Portanto, o mercado de trabalho aparece com o indicador mau, e o indicador mau na classificação quantitativa corresponde ao número 2. E então, a partir daí, fomos fazendo este levantamento, e quando fazíamos a média, chegávamos então a um resultado que, por média aritmética, nos deu, no caso da Calemba, um resultado de 3, não é? Que está dentro do enquadramento satisfatório. Aqui no caso, por exemplo, isto são só exemplos, não são todos os elementos, não é? Temos aqui em relação às necessidades básicas, o Catambor também deu um resultado satisfatório. Em relação à Mulemba, também deu um resultado satisfatório. Não foi de propósito, portanto, eu fui buscando e deu estes resultados que aqui estão. E depois aqui em relação às necessidades estéticas, deu um resultado de mau. A partir daí nós fizemos uma análise comparativa com todos os dados que foram levantados de todos dos 4 MUSECs estudados, e encontramos aqui como resultado final, encontramos aqui as necessidades de segurança como sendo as más, não é? Portanto, com um resultado de 2,4, as básicas com resultado de satisfatório, as necessidades sociais também, e depois, por último, as necessidades estéticas como as piores, com um resultado de 1,7, muito mau. A discussão que nós fizemos foi feita em 2 eixos, não é? Em relação à tabela. Por um lado, vimos o comportamento de cada um dos MUSECs, porque interessa-nos saber aqueles onde os residentes consideram a sua vida com maior ou com menor qualidade, e destes que nós estudamos, o campeão, se é que se pode utilizar esta expressão, foi o MUSEC da Calemba, e o que desce de divisão é o MUSEC da Mulemba, perdão, com resultados piores. A outra discussão também que foi feita foi em relação a que necessidade, portanto, que indicadores, como é que estes indicadores quer dizer, qual era o resultado destes indicadores, e nós fizemos algumas reflexões em relação a cada um deles. Portanto, é claro que supostamente as necessidades básicas são aquelas que tiveram o melhor resultado, e as estéticas as que tiveram o pior, e a nossa discussão gerou em torno disso. Enquanto reflexões finais, que esta procissão ainda vai no adro, quando nós falamos destes indicadores dos positivos e dos negativos, nós vamos encontrar nas necessidades de segurança o mercado de trabalho como sendo o que tem os indicadores mais baixos, e aqui os indicadores mais altos de serviços sociais. Em relação às básicas, os mais baixos têm a ver com as vias, portanto, o espaço público, e o espaço público por excelência do ponto de vista da forma, não é? Do espaço físico, e os que teriam os indicadores mais altos, estamos a falar aqui de infraestruturas. Aqui a ideia da infraestrutura não passa tanto pelas redes, não é água, luz, mas chamemos de feito de linguagem de que infraestruturas são todos os edifícios, portanto, aquilo que nós chamamos de equipamento. Não é? Uma escola é uma infraestrutura, um hospital é uma infraestrutura. Eu, como arquiteta, tenho uma interpretação de infraestrutura um bocado diferente. Então aqui houve respostas que nós ainda precisamos de voltar ao campo para as esmiuçar, porque elas, em termos de entendimento direto com a comunidade que foi auscultada, não resultou como nós pretendíamos. Em relação às necessidades sociais, a participação comunitária, surpreendentemente, foi aquela que nós acreditávamos que seria a mais alta, porque temos a ideia de
de muita solidariedade entre as comunidades, inclusivamente existem alguns processos que decorrem nos museques, como Quichiquila e tudo, em que existe mesmo esta ideia de vizinhança e de pertença, não é, ao lugar, mas foi aquela que foi indicada como sendo a mais baixa, surpreendentemente. É claro que existem alguns museques onde o resultado não é esse, mas isto é um bocado a estatística do copo meio cheio e meio vazio, portanto há sempre aqui muita margem para interpretar, e depois a tolerância à diferença foi o mais alto, foi um indicador que foi positivo em todos. Portanto, é a tolerância à diferença religiosa, à sexual, à rássica, quer dizer, não, se é chinês ou se é muçulmano, quer dizer, isso a mim não importa, ele é meu vizinho. Foi uma surpresa extraordinária. Em relação às questões estéticas, embora aqui há uma contradição. Embora existam estas instalações culturais, e atenção, quando se fala de instalações culturais, nós não estamos a falar de edifícios públicos, de teatros públicos, não, estamos a falar de tudo, daquele quintal onde se faz teatro no fim de semana, etc, etc. Portanto, tudo aquilo que gera, de facto, esta vivência do indivíduo, a construção do espaço social. Mas, no entanto, a oferta não foi considerado um indicador baixo, ou seja, foi um reflexo mais da população mais velha, não é, que não consideraram que houvesse uma diversidade em termos de espetáculo, porque eles diziam que aqui só se ouve Kuduro, portanto há uma ideia da diversidade cultural que não fica somente pela música, por aquele movimento mais de massas. Eu acho que consegui dentro de 10 minutos, acho que passei um bocado de tempo, portanto, muito obrigada. Estas são as minhas primeiras abordagens, não é, em relação a este levantamento, e gostava de dizer que, surpreendentemente, aquilo que nós identificamos foi uma noção de pertença do indivíduo que vive no MUSEC, não é, e de qualidade de vida no lugar onde vive. Portanto, e isto é muito interessante, porque quando nós, fantásticos investigadores, olhamos para o MUSEC, temos uma visão do outro, que olha, por exemplo, o caso da Sónia, que falava da questão da pobreza e tudo mais, etc, etc. Aquilo que é a nossa percepção sobre o indivíduo que vive no MUSEC não é equivalente à percepção do indivíduo que vive ele mesmo no MUSEC. E, por exemplo, podemos falar no caso do Catambor, onde nós temos os estudos mais desenvolvidos, o Catambor e a Mulemba, mas o Catambor é particular, porque o Catambor tem a questão da água, não é? Nunca teve problemas de água, tem 2 fontanários onde a população normalmente vai buscar água, há mais ou menos 2/3 da população que reside no Catambor não tem água canalizada, mas tem acesso à água, e isto faz com que abordar a questão da água, não é, tem que ser vista na perspectiva da água canalizada, não do acesso à água, e por isso é que eu digo que poderia ficar aqui muito tempo a falar de todos estes detalhes do inquérito, mas de uma maneira geral, se foram as reflexões iniciais. Câmbio e desligo. Fico por aqui. Muito obrigado, Ângela. Este painel está riquíssimo, com ações riquíssimas. Ainda bem que tem debatedoras de altíssimo nível, por exemplo, a Raposo e a Milosa. Então vamos aproveitar o tempo, são 18 horas, infelizmente temos algumas limitações de horário com alguns dos nossos palestrantes, mas então vamos ganhar tempo. Vou passar a palavra à professora Isabel Raposo para iniciar o debate. Eu, em primeiro lugar, quero parabenizar as apresentações, todas elas muito interessantes, mas quero propor que seja a Milosa António a fazer a reflexão em primeiro lugar, tá bom? Ok, Milosa. Sim, muito obrigada pela palavra. Em primeiro lugar, também gostaria de parabenizar. Penso que esta mesa ela é rica à medida em que concentra aqui perspectivas diferentes
por um lado, uma perspectiva mais sociológica e, por outro lado... Mas por que vocês têm um ar-condicionado desligado? E, por outro lado, uma perspectiva mais voltada um pouco mais para a arquitetura, o que permite reflexões que, por um lado, voltam-se ao processo e, do outro lado, sobre o resultado. A Sônia faz uma discussão, uma reflexão sobre as dinâmicas atuais de apropriação do espaço numa parte do território da cidade de Luanda, enfatizando as questões sobre a reapropriação, passando a palavra, a questão da reação humana às mudanças e às dinâmicas socioeconômicas do território, nomeadamente também através da habitação, da construção da habitação, da ocupação do território, e vou fazer assim a ligação das três apresentações simultaneamente. E é interessante como a apresentação da Sônia e da Sílvia conectam-se à medida em que elas trazem aqui uma questão que é interessante também para nós no projeto África Habitat, que é o fato da necessidade de aprofundar as questões do território. A professora Sônia menciona aqui da importância de aprofundar, por exemplo, entender melhor como é que as pessoas conseguem, numa situação de necessidades, construir, por exemplo, uma habitação, e nós sabemos que a habitação é um desafio que vai para além dos territórios das margens. E depois também aprofundar como, nesse âmbito, estas populações conseguem se reinventar, isto num chapéu maior, dentro dessas dinâmicas. E penso que é nessa lógica que depois a Sílvia ressalva esta ideia de, tanto, propor que a pesquisa também venha a fazer aprofundamentos sobre estas realidades. E depois, no fim, quando a Ângela apresenta a pesquisa, que está em curso agora, algumas reflexões sobre a pesquisa, alguns resultados da avaliação da qualidade de vida em alguns museques, os museques históricos de Luanda, trazem-se aqui algumas respostas, mas evidencia-se também essa ideia de que há respostas que precisam de ser encontradas ainda, né? Então, há 3 pontos que eu gostaria de ressalvar, que eu entendi conectarem estas 3 reflexões, e depois há 2 questões que eu gostaria de lançar para debate. A primeira é que fica evidente, e isto é também parte da filosofia do projeto, que o fato de que estes territórios são efetivamente um produto social. A ideia do produto social de Lefebvre, não minha, não minha, ela é evidente, e eu acho muito interessante como, numa perspectiva sociológica, e também depois ela se combinada a esta caracterização, esta avaliação da qualidade do espaço, elas têm uma ligação muito profunda, efetivamente, como é que o território é produzido e quais são os resultados que decorrem destes processos. Um segundo ponto tem a ver com o fato destes territórios, quer dizer, nós chamamos margens, mas são margens efetivamente ou são o centro? O centro são as margens, ou a margem é efetivamente o centro destes territórios. Eu, a olhar assim nos mapas que a Ângela apresenta sobre Luanda, impacto, quer dizer, aquilo acho que foi propositadamente criado para criar um drama na representação. O território das margens é efetivamente o centro destas cidades. Então, isso também pode ficar a reflexão, não era exatamente uma pergunta, mas é o que eu entendo transparecer e ligar estas 3 reflexões. E uma última que é só para repisar a ideia de criação de evidências, e como disse e enfatizou, foi um ponto importante na apresentação da Sílvia, de uma reflexão contínua, e é por isso que eu penso que estamos aqui a refletir, e é uma reflexão que talvez não termina hoje, não termina amanhã, continuaremos a
a refletir sobre essas questões. Para o bem dos produtos que nos interessam e para a continuidade destas reflexões, eu gostaria de pedir que as palestrantes respondessem ou comentassem sobre, número 1, quais as questões que devem imperativamente ser aprofundadas. Uma segunda questão é da experiência que têm sobre os territórios, tanto parte dos vossos estudos, quais os valores que devem ser preservados neste processo de repensar as margens. E para já ficam essas duas questões, mas podem sempre fazer comentários sobre os 3 primeiros pontos que eu coloquei. Muito obrigada. Muito bem, Milosa, sim senhor. Estás caraca já no debatedor, já foste sintética e objetiva. Isabel Raposo. Não se ouve, não se ouve. Peço desculpa. Mas eu estava a fazer uma reflexão a dizer que eu acho que já me posso ir embora, e de facto já estou de partida, porque já há muita gente nova a fazer trabalhos muito interessantes, a levar mais longe as reflexões, e são vocês que vão de facto continuar. O projeto África Habitat foi uma oportunidade de juntar pessoas que têm inquietações comuns. Penso que esta mesa está de parabéns, portanto o tema era um tema que nós acarinhávamos, mas foi o Ilídio que pegou nele, e eu estou muito grato a Ilídio, e era uma mesa fundamental. De facto, o nosso trabalho incidiu mais sobre aspectos mais espaciais, mas este cruzamento entre os aspectos espaciais e sociais, ele é fundamental. Como dizia a Milosa, não podemos pensar o espaço sem pensar o social que determina esse espaço, embora o espaço também seja ele próprio um instrumento da transformação do espaço, mas ter esta percepção desta relação estreita entre o espaço e o social é fundamental. E é muito bom haver arquitetas como a Ângela e a Milosa, que têm esta sensibilidade ao mesmo tempo pelas questões espaciais, mas também pelas questões sociais, e conseguem nas suas reflexões trazerem este cozinhado. Então, em relação, portanto, às reflexões que vocês tiveram e que eu já tinha parabenizado, mas volto a fazer pela importância que são as vossas reflexões para aquilo que foi o objetivo do África Habitat e a caminhada desenvolvida ao longo do África Habitat, tem a ver com, de facto, a questão das margens. E foi aqui refletido, e eu agradeço à Sílvia até as reflexões teóricas que trouxe, porque é que nós chamamos margens. Nós temos vindo a mudar de nome, porque na primeira década do século XX chamávamos informal, era o termo que se falava, e eu fiz um trabalho aqui em Portugal e falávamos ilegal, que ainda era pior, ou de géneros ilegal, mas fomos percebendo cada vez mais, e este debate foi-se agudizando, que estes termos são termos depreciativos, são termos que olham para estes lugares como lugares maus, a abater, a demolir para dar lugar à expansão da cidade, da tal dita cidade ocidental, que é a cidade do centro, feita à imagem dos modelos ocidentais, enfim, dos modelos das civilizações que ocuparam este continente, neste caso a África. E é importante despirmos esta pele de que o que é bom é o que vem do norte, e aprendermos a partir e alguma de vocês dizia isso, aquilo que são as práticas, aprendemos com as práticas, que são no fundo práticas de sobrevivência, que se referia à Sónia Frias, que se referia a Sílvia, e que também se referia à Ângela, quando procura qual é a noção
da qualidade de vida, as noções de qualidade de vida, e como ela identificou que essa noção é diferente do que é para nós qualidade de vida, eu não me estou a incluir aí, mas o que é para a maioria dos técnicos e também geralmente professores, o que é qualidade e o que é qualidade para as pessoas. E assim como um pequeno exemplo, no trabalho que fizemos em Maputo, em Moçambique, mas Maputo em particular, houve uma colega que fez uma análise dos trabalhos sobre assentamentos informais, que é o termo que eles utilizam lá, no mestrado de gestão de assentamentos informais, conduzido pela Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físico de Maputo. E de facto, a percepção que havia de assentamentos informais é uma coisa que não funciona bem, mas quando ela foi a Nampula, que é uma cidade no norte, onde já existe uma extensão da Universidade de Maputo, os colegas lá, que eram professores, eles diziam os assentamentos informais é uma coisa boa, é onde nós vivemos. A maioria dos professores são originários dos assentamentos informais. Por que é que lhes chamamos de assentamentos informais? Agora, eu, quando fui trabalhar para Maputo em 1979, ninguém chamava de assentamentos informais. Esta noção foi imposta por um Ocidente com a necessidade de encontrar um nome único para esta realidade, que é a realidade de que, diziam as oradoras, de capacidade de adaptação a uma expansão urbana que tem sido cada vez mais galopante, e de facto o mapa da Ângela, baseada no trabalho da DW, era muito expressiva a esse nível. Então, esta reflexão sobre as margens, de percebermos que os termos, porque é que nós utilizamos as margens, não é que foi daí que eu comecei esta reflexão, porque é que utilizamos margens e não utilizamos assentamentos informais, não utiliza, eu recuso-me a utilizar o termo de assentamento informal. Eu percebo para quem trabalha portanto, em trabalhos concretos, bom, se não utiliza esse nome, depois os financiadores não vão entender. Mas eu recuso-me a utilizar este conceito, e até num debate que fizemos com colegas da África do Sul, ficou claro, o conceito é em si depreciador e conducente a uma intervenção de tábula rasa destas realidades. Porque quando nós estamos a dizer assentamento informal, estamos a dizer estas realidades não têm forma. Portanto, a questão da forma a que se referia a Ângela, não têm a forma. Então, se não têm a forma, temos que lhes dar forma. Portanto, acabar com esta não forma e introduzir a forma, que é a forma ao modelo da cidade ocidental, colonial e ocidental. Então, nós não utilizamos esse termo. Então, aqui em Portugal, na primeira década do milénio, nós começámos à procura, e fazendo cruzamento com Luanda e Maputo, com doutorandas que estavam a trabalhar nessa altura em Luanda e Maputo, começámos a utilizar o termo autoproduzido, nestas situações de bairros, que são, como são os moseques, que são produzidos pelas próprias pessoas. Como dizia a Sílvia, que são produzidos com os seus recursos, que as pessoas vão amealhando. No trabalho que fizemos sobre a habitação em Luanda e Maputo, ficava muito claro que as pessoas juntam os pequenos recursos que têm para juntar tijolo a tijolo e ir melhorando a sua casa. Ou seja, durante milénios o homem viveu sem o arquiteto, o homem sobreviveu, não é? Viveu na terra, éramos muito menos, mas viveu ele próprio a resolver o seu problema da habitação. O homem, o ser humano, o homem e a mulher, ou a mulher e o homem, o ser humano sempre resolveu os seus problemas, não está à espera nem dos políticos nem dos técnicos para resolver os seus problemas. Portanto, os seres humanos que vêm para as periferias das cidades porque são de alguma forma expulsos das zonas rurais ou atraídos pelos centros, num processo, como dizia a Ângela, que eu achei interessante, desta transhumância, de as pessoas estão na cidade, estão nas periferias, mas trabalham no centro, ou ainda têm uma agricultura nas suas terras de origem, ou nas terras em torno das cidades onde vivem, são processos são processos de sobrevivência. Este foi um termo muito trabalhado pela Ana Bernarda Costa, que trabalhou connosco no trabalho que fizemos em 1999, comparando Luanda e Maputo, estudando alguns bairros de Luanda e Maputo. Bom, então eu penso que o nome da coisa
determina o pensamento que temos sobre a coisa, não é? E, portanto, tem influência, mudarmos o nome tem influência, como dizia a Sílvia, tem influência na capacidade de encontrarmos outras respostas para olhar estes territórios, pensar os territórios com as pessoas, na noção de coprodução que a Sílvia trazia, que é tão importante, e encontrarmos respostas que sejam condicentes com aquilo que são as práticas e que são as estratégias de sobrevivência, às vezes pequenas estratégias de enriquecimento, porque também há pessoas que conseguem ter vidas com mais qualidade e até entrar num processo de algum enriquecimento, mas sobretudo, fundamentalmente, estratégias de sobrevivência. Então, mudar o nome é a base. Surgiu as margens urbanas porquê? Porque a autoprodução ou a coprodução, como a gente chamava estes territórios na primeira década, não era suficiente para margens que incluem bairros de promoção pública, não é? Os nomes são diferentes segundo os países, mas, portanto, os bairros que são financiados pelo Estado, portanto, o Panguila ou o Zang, que são bairros, no caso de Luanda, não é? Em Maputo são bairros sociais, aqui em Lisboa também chamamos de bairros sociais, portanto, são nomes diferentes, mas são os bairros que são de promoção pública para pessoas de menos recursos, são bairros ou são assentamentos, ou seja, são extensões de terreno que são infraestruturadas e onde depois as pessoas podem fazer as suas casas. Portanto, há vários modelos, várias estratégias, reassentamento ou realojamento, são os termos gerais que se utilizam, assentamento quando é apenas o território e realojamento quando é também o fornecimento de uma casa. Então, como estas margens incluem toda essa diversidade de situações, pensámos que as margens será um tema mais abrangente, mas lembro-me da Maria João Teles Rodrigues chamar a atenção num seminário que tínhamos ano passado, de que estamos a chamar margens... Teles Grilo. Teles Grilo, peço desculpa do lapso, portanto, ela chamar a atenção de que estamos a chamar à margem já aquilo que é, como diziam agora todas vocês, de alguma forma, até a Milosa também, de que de facto elas não são as margens, elas são os centros, são o verdadeiro centro. É aí, o retrato que nos trouxe a Sónia, é aí que agora fervilha a vida. Não é só agora, que sempre fervilhou e que continua a fervilhar. E quanto mais, portanto, e eu estou a acabar, quanto mais formos capazes de integrar as estratégias, as capacidades de fazer, as capacidades de ação, as margens de manobra que as pessoas encontram nestes territórios, apesar de todas as fragilidades materiais, para conseguir que a sua vida seja o melhor possível, quanto mais formos capazes de integrar estes saberes fazeres na nossa forma de pensar enquanto técnicos, mais seguramente encontramos respostas mais ajustadas. Agora, eu queria lançar aqui as questões, portanto, foi aqui muito referido, particularmente pela Sílvia, de alguma forma também pela questão que deixava a Sónia no final e também pelo trabalho que mostrava a Ângela Mingas, de que é fundamental continuar a haver estudos e pensar em metodologias para desenvolver um maior conhecimento destes territórios. E isso significa também, enquanto pesquisadores ou professores, encontrarmos essas metodologias, e foram referidas a alguns pelas colegas todas que falaram, no fundo uma observação quase que eu diria participante que nos trouxe a Sónia Frias, a coprodução que falava a Sílvia Croze e aquela estratégia daqueles vários indicadores, daquela pirâmide que nos trouxe a Ângela Mingas, mas há várias outras, não há uma estratégia, uma metodologia que esteja certa. E eu diria que o princípio é a abertura a estas realidades, é a abertura a perceber que estas realidades são feitas por pessoas iguais a nós, não importa a cor, não importa a condição económica ou a condição social, são pessoas, seres humanos que estão nesta terra. Então, a partir daquilo que eles fazem, nós podemos aprender imensamente com as pessoas e pensar melhor a maneira de contribuirmos como técnicos para ajudá-los a que as suas capacidades de ação se tornem com efeitos mais abrangentes para resolver os seus cotidianos. Gostei muito daquela reflexão sobre a água, que a Ângela trouxe também. De facto, o acesso à água não é só a rede, aliás, às vezes há água na rede
mas a água não chega à casa porque não há capacidade de pagar. Portanto, há muitas situações, portanto, é preciso compreender essa diversidade de situações e de intervenções e de estratégias, autossoluções, para, de facto, chegarmos a um melhor conhecimento e a uma melhor capacidade de colaborar na melhoria destes territórios. E de pensarmos o que vamos fazer. Vamos continuar com a estratégia do Tabla Rasa, e aqui já é a pergunta, ou vamos, efetivamente, através destas várias reflexões que aqui foram trazidas, é possível encontrarmos outro tipo de estratégias que têm sido desenvolvidas muito por ONGs, e está aqui o Alain, não sei se estão aqui outras pessoas de ONGs, mas da DW, que tem feito um trabalho muito bom, exemplar, com pequenas intervenções na comunidade. Portanto, como fazer, se não existem recursos, porque não há distribuição da riqueza, portanto não existem recursos para criar uma cidade do centro em toda a periferia, em todas as margens, qual a solução para que as pessoas vivam melhor? Há coisas que vocês disseram, partindo da escuta do que as pessoas fazem, mas como conseguir? E a esse nível eu penso que há muito trabalho a ser feito, não apenas ao nível do estudo, da compreensão, mas também ao nível das soluções, das estratégias. É muito importante que a África pense pelos seus padrões, por aquilo que são as suas histórias, por aquilo que é a sua cultura, e não fique eternamente a achar que é bom aquilo que vem do norte. Este paradigma tem que mudar, e felizmente foi ótimo o prémio que ganhou o nosso amigo arquiteto, que eu agora não consigo lembrar o nome, porque... Francis Queré. Francisco Queré, obrigada, Elida. Foi ótimo, é um incentivo, mas há aqui gente maravilhosa que eu tenho a certeza que vai contribuir para mais mudanças, sabendo que estamos num mundo em extraordinária mudança e, portanto, de qualquer modo, ou contribuímos para uma mudança melhor ou não contribuímos. Então, a questão que eu deixaria em cima da mesa, para além e peço desculpa não ter sido tão sintética como foi a Milosa, e a quem eu parabenizo também, há o papel da universidade. Qual o papel da universidade para pensar de outra forma? Como divulgar outras formas de conhecer estes territórios e de encontrar respostas e soluções para problemas técnicos que existem nos territórios? O que é que vocês acham que pode ser feito? Talvez só dizer, para concluir, que no projeto África Habitat, nas discussões que temos tido ultimamente, que estamos a pensar que é muito importante que que se crie uma espécie de observatório mais livre, que articule, neste caso, Luanda e Maputo, mas não só, que faça também pontes com outros países africanos, em princípio pondo o foco na língua portuguesa, também com Lisboa, ou seja, com as margens africanas de Lisboa, com as quais nós temos vindo a trabalhar, também com as margens africanas do Brasil, com as minhas colegas que estão aqui também têm vindo a trabalhar, e que se criem aqui redes de reflexão, de pesquisa e de ação sobre o que tem sido feito, não só entre académicos, entre técnicos e também entre sociedade civil e lideranças destes locais. Então, era isto, acho que fico por aqui. Muito obrigado. Está no chat as questões colocadas pela Milosa. Antes de passar a palavra, iria adicionar, não uma pergunta, mas era importante que também pedir para debruçassem nessas questões. Falamos muito de margens e curiosamente, ao longo destes seminários todos, falou-se pouco dos centros. Eu gostaria que vocês também abordassem quais são as características dos centros, na vossa percepção. Então, temos a percepção sociológica ou antropológica e também a Ângela, arquiteta. Como é que vê os centros? Porque no mapa que a Ângela mostra as margens, mas é interessante perceber que características, como é que ela vê os centros, para fazer essa dicotomia. Então, passo a palavra a Sônia Frias para responder as questões. Lídia, eu estou com problemas de som, não consegui ouvir bem a pergunta. Tens de falar um bocadinho mais alto, por favor. Está no chat. No chat
numa perspectiva sociológica ou arquitetónica, quais os aspectos que devem ser imperativamente aprofundados? Isso é uma, a outra é que aprofundados, sim. E a outra é que valores devem ser preservados no repensar nas margens. Não sei se me ouvem bem. Relativamente à questão 1, eu concordo, ouvi com muita atenção todas as apresentações, a da Sílvia e a da Ângela, e nós temos aqui uma questão que é, estas matérias, como outras, são muito complexas e requerem abordagens com perspectivas muito diferentes. O questionário que a Ângela fez é um questionário que nos remete para a ideia de que as pessoas que moram em espaços como são os ditos museques, que nós de fora consideramos muito pobres e consideramos muito precários, etc., têm outra experiência e outro entendimento do que é a sua vida e o seu espaço, não é? Contrariamente, as populações que eu observei têm, eventualmente, penso eu, uma noção do que querem para a sua vida completamente diferente. Nós temos estas populações da Ângela, ou as populações sobre que a Ângela nos falou, populações que preferem viver num MUSEC, embora no centro da cidade. É um tipo de assunção de perspectiva. E encontramos, eventualmente, penso, não consegui ouvir bem, porque estou mesmo com problemas de som, estas populações que a Ângela entrevistou, etc., são populações que vivem mais diretamente ou têm uma necessidade mais premente de estar no centro, eventualmente vendem na rua, têm os negócios ali que requerem uma presença muito constante na rua, nos passeios na cidade, atividades ambulantes, atividades que não sendo ambulantes são atividades que têm muita procura, a venda de refrigerantes, a venda de álcool, etc., essas coisas que nós conhecemos, enquanto a população que eu encontrei nas linhas, enfim, que são as ditas margens. Agora não vou aqui estar a discutir o conceito de margem, mas, portanto, as populações que eu encontro que se deslocaram do centro e estão a investir claramente numa vida numa área mais afastada, não sei se são margens, também não acho que estes museques da Ângela sejam margens. Portanto, essas pessoas têm outro entendimento daquilo que querem para a sua própria vida. É uma grande maioria de gente que já não vende na rua nem nos mercados. Como eu disse, também há essas pessoas que fazem o trânsito de ir e vir, mas a maioria destas pessoas que eu encontrei são funcionários de limpeza em algumas empresas, são cabeleireiras, são cozinheiros, cozinheiras, muitas mulheres. Aquilo que eu trabalho sempre, muitas vezes, na maioria dos casos, não vou à procura, mas naturalmente ao longo dos meus anos de trabalho têm sido sempre as mulheres as parceiras com quem tenho trabalhado. Portanto, é uma classe média, média-baixa, que tem ambições de ter uma casa diferente, que já não quer o MUSEC, quer uma casa ainda que um pouco mais afastada, mas que tenha um outro desenho, um outro perfil. Tem a ver com as ambições das pessoas e aquilo que a vida proporcionou às próprias pessoas a fim de lhes dar essas ambições. Portanto, não serão margens nenhuma nem outra, serão a adequação e a procura para satisfazer aquilo que para ir ao encontro das esperanças e ambições que têm para a sua própria vida pessoal, económica e etc. Portanto, para mim é perfeitamente normal que haja pessoas a viver nos museques e que considerem que vivem bem e que não são pobres e que têm falta de estruturas que lhes permitam ter mais atividades artísticas, etc. E como é normal e salutar que haja pessoas que, em vez de viverem num museco, onde está muita gente, onde a vizinhança e a solidariedade são aquelas que nós conhecemos por estudos antigos, não é? Terem uma vida já num sentido, talvez, mais
mas segundo umas lógicas que nós continuamos a achar que são nossas, europeias, e eu tenho dúvidas se não são as lógicas, se tem a ver com isso, com os perfis ocidentais, ou se tem a ver com as lógicas das ambições para uma mudança de vida, mais espaço, uma casa mais arejada, e depois isto prender-se, eu gostava imenso depois de falar com a Ângela posteriormente, para trocar ideias, isto prende-se depois também com um conjunto de outras coisas, que tem a ver com valores antigos, que tem a ver com solidariedades e famílias, e de como é que ao longo dos anos, ao longo dos tempos, as populações, e isso notei muito mais, com maior clareza e força em Maputo das últimas vezes que lá estive, sobretudo as mulheres, querem ir redefinindo os laços tradicionais e as responsabilidades, com esses laços falo sobretudo das responsabilidades que tradicionalmente têm que ter com a família do marido. Portanto, a cidade é um lugar ótimo para elas resolverem outras coisas que estão muito para além daquilo que para nós é o óbvio, é só aquilo que nós estamos a procurar estudar neste momento. Portanto, este projeto, eu acho que foi um projeto, temos que reconhecer, a Isabel foi fantástica, muito visionária, sobretudo muito vem no tempo certo, no momento certo, e cruzou aqui pessoas que de facto têm experiências e leituras muito construtivas, mas muito difíceis de articular ao mesmo tempo, não é? Portanto, precisamos mesmo de um observatório para ir trabalhando lentamente e tentando fazer aqui arranjar uma cola que nos possa dar um corpo mais muito maior, muito mais rico, mas muito mais difícil de encontrar, é o que eu tenho a dizer. Relativamente aos valores que devem ser preservados, alguma frieza de análise, para mim é sempre isso, não é impor, não é ver o que queremos, não é procurar o que queremos, é termos a abertura para ver o que o campo nos dá, que isso a ciência é isso. Tenho dito. Obrigado. Muito obrigado, Sónia. Silvia? Obrigada a todas. Também gostei muito de ouvir todas as intervenções, mas vou tentar ser breve nas respostas. Eu acho que deve ser muito claro, e eu acredito que devem todas concordar comigo que no repensar que existe aqui um equilíbrio que temos que tentar atingir, que é, por um lado, reconhecendo aquilo que são as práticas cotidianas e as práticas da margem, também não cairmos um bocado na armadilha de romantizarmos isso, não é? E acho que, obviamente, devem entender isto. Portanto, tentarmos chegar a um equilíbrio em que não chegarmos ao extremo daquilo que a Isabel estava a descrever de usar o norte como modelo e demonizar aquilo que são os chamados assentamentos informais, mas também não romantizar aquilo que é a realidade dos mosteques, não é? Que sim, existem comunidades, existem altos níveis de solidariedade, mas que também representa práticas de sobrevivência. E o dever de reconhecer isso e reconhecer aquilo que se podia e o que se devia melhorar, e acho que aí entra um bocado aquilo que é o papel do centro, no sentido, no meu entendimento do centro, aquilo que é também o Estado, não é? E o poder político em também fazer parte deste equilíbrio e de tentar apoiar e facilitar essas práticas que já existem, mas também reconhecendo que o Estado tem um papel importante que não se pode negar quando falamos em questões estruturais, quando falamos em questões de mudança de clima, políticas macroeconómicas. Isto são questões que precisamos do Estado, precisamos de instituições públicas a resolver este tipo de questões. Então, para mim, muito importante nesta conversa sobre as margens
e o centro, e para mim eu não consigo pensar isso sem ter uma noção daquilo que isto significa, daquilo que é a dimensão política deste tipo de perguntas. Então, bom, é por aí que eu queria responder às questões colocadas. Obrigada. Obrigado, Silvia. Ângela? Ok, obrigada, Ilídio. Também tive imenso prazer em ouvir outra vez a Sónia, né? É uma narrativa que é muito consistente na maneira como ela olha para as questões, e a Sílvia, sem sombra de dúvidas, não surpreende também pela qualidade acho que da argúcia, né? Acho que há um foco, uma maneira de olhar para os assuntos muito particulares, e eu pego naquilo que ela disse como último aspecto para começar a responder à primeira pergunta que a Milosa faz, que tem a ver com que questões devem ser aprofundadas, e não sei se aquilo que eu vou dizer estaria no espírito, no contexto da pergunta da Milosa, mas a necessidade de nós não deixarmos que o Estado se isente da responsabilidade que tem sobre estes territórios, porque há uma dimensão e um volume de investimentos e, acima de tudo, um oblívio centenário sobre os chamados MUSECs, margens, como disse a Sónia, não vou discutir o conceito, não é? Porque senão isso é já outro barulho. Mas o facto é que quando nós falamos dos MUSECs, no caso da cidade de Luanda, estamos a falar de territórios que têm 400 anos de existência e 15 anos de investimento. Bom, a partir daí eu vou desafiar o África Habitat a abrir outro seminário sobre isto, não é? Portanto, e acho que aqui há a necessidade de, como questão essencial, fazer barulho, não deixar que o Estado se isente desta responsabilidade. Este é o primeiro aspecto. Depois, sobre a questão dos valores, e indo também nessa linha da política, acho que o maior valor aqui é a honestidade. Não é? Quer seja profissional, quer seja ética, porque nós não podemos, como diz a professora Isabel, e muito bem, olhar para um território desta natureza e partir do princípio, não é, que o residente no MUSEC é um bicho com 4 olhos, tem pelo, não é, e vira lobisomem na lua cheia. Não, são cidadãos que, como diz a Sílvia muito bem, muitas das vezes têm que fazer das tripas coração, não é, e encontrar soluções absolutamente engenhosas, não é, de sobrevivência em circunstâncias de segregação. Porque esta circunstância de segregação é muito antiga e é algo que é comum em todas as cidades africanas, porque praticamente todas elas, não é, com exceção de muito poucas, são cidades que surgem de uma realidade de segregação, em que nós temos, como diz a professora muito bem, o centro colonial e uma periferia urbana, não é, que representava, pelo menos nos estudos que eu tenho de Luanda, cerca de 90% da população negra. Isto são estas matemáticas, eu adoro números como ponto de partida, já devem ter compreendido, né? Portanto, e acho que este tipo de aspectos são muito importantes de ver, não é? E estão muito recentes, tão próximos de nós, não é? Porque quando nós olhamos para uma realidade como a realidade dos países independentes, não é? E no caso da Angola, provavelmente todos nós que estamos aqui a debater somos mais antigos do que a realidade da independência de Angola e de Moçambique. Eu, pelo menos, sou mais velha que o meu país. E quando nós olhamos para uma circunstância como esta, estamos a ver a fragilidade até da consolidação de algumas políticas, como diz a Sílvia, que são essenciais, essa dimensão. A estratégia, em resposta aqui à questão da professora Isabel, que a professora levantou várias, não é? A questão da tábula rasa não é naturalmente nunca uma resposta, mas eu, nos estudos que tenho feito, tenho compreendido uma dimensão dentro dos MUSECs que nunca é vista com o rigor que precisa de ser visto, que precisa de ter, que é o território do refugiado.
ok? E quando nós olhamos para estes museques antigos e vemos este processo de implosão, pelo menos no caso da cidade de Luanda, o crescimento da cidade de Luanda até ao princípio do século XX é feito de refugiados. E o refugiado, do ponto de vista da ocupação do seu espaço, obedece a outras linguagens, não é? Que muitas das vezes nem se sedimentam no tempo, mas que obedece a uma linguagem de efemeridade, até pela própria circunstância psicossocial destes indivíduos, que é uma matéria muito, muito, muito especial. Nós olharmos para um museque e encontrarmos um indivíduo, um terço da população que reside lá desde o avô, desde o bisavô, e que representa 20%, 30% desta comunidade, e depois há 70% desta comunidade que vem do resto do país ou do resto do mundo, que não tem nenhuma ligação com aquele espaço e cujo fenómeno de ocupação obedece a linguagens, são categorias sociológicas diferentes, não é? E acredito que aí uma outra abordagem, eu não tenho ciência para isso, né? Estou a falar um bocado daquilo que li, portanto não tenho como traduzir isto, mas o facto é que se transforma numa ocupação que formalmente é completamente diferente. É muito interessante ver isto ao nível do desenho, né? Como é que a cartografia se diferencia. E então aqui, tábula rasa nunca, mas há um fator que tem a ver com a qualidade que distingue os fenómenos de sedimentação da ocupação da população mais antiga da mais recente. E aqui até as próprias formas de intervir no território são diferentes, porque olhar para um museque não é só uma questão de requalificar, às vezes é também uma questão de reconverter. Agora, mas é preciso olhar primeiro para o espaço no micro. Isto já é uma boca para o Elídio, né? Porque ele acha sempre que eu sou muito romântica em relação aos museques. Tenho algum romantismo, né, naturalmente, mas o facto é que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, é preciso separar o trigo do joio, e às vezes o joio, né, tem mesmo que desaparecer, né? Mas pronto, é só para dar um bocadinho de razão, Elídio. O papel da universidade, professora, e aqui ainda bem que a professora fez esta pergunta, nós precisamos, enquanto academia africana, e faço essa destrinça porque nós somos uma academia muito recente, a África representa 1% de toda a ciência que se produz no mundo, né? E por essa razão nós não temos representatividade ao nível até fico gaga, quer dizer, é muito difícil nós termos impacto, não é, na formulação das políticas que se definem nos nossos países. E todo o vazio epistemológico que decorre destes processos de colonização e de neocolonização, em que existe uma maneira de olhar para o essencialismo da urbanidade africana, que é igual em todas as cidades. Luanda é igual a Dakar, Dakar é igual a Addis Ababa, não, mas é igual à praia, quer dizer, há este fenómeno sempre do centro e da periferia, e aí eu acho que a palavra margens da professora, se eu faço uma boa interpretação, é margem não porque está na beirada, mas porque é marginal ao investimento, marginal a tudo isto. Eu pelo menos faço esta interpretação, não é? É preciso que a universidade consiga primeiro garantir o seu lugar no espaço para poder então influenciar as políticas públicas que se desenham no país, não é? Porque nós continuamos, e isto aqui é a minha última contribuição, nós continuamos a desenvolver em termos, não é desenvolver, continuamos a investir, não é, ao nível de políticas, em soluções que são obsoletas e que já estão comprovadas não só pelas nossas realidades, no caso de Angola, não sei se Moçambique também tem a mesma situação, mas no caso de quase todos os países que fizeram investimentos dessa natureza, de construção massiva, quer dizer, Steve Harvey tem estudos fantásticos sobre isso, em que ele fala da ineficiência deste tipo de abordagem do desenvolvimento urbano. Nós continuamos a achar que o problema da cidade é um problema de casa. E este problema que nós temos nas margens não é um problema da casa, todo mundo sabe construir muito bem a sua casa. Eu entrei na casa de muita gente nos museques, há casas horrorosas, meu Deus do céu, que uma pessoa tem que entrar lá quase com máscara e tudo, mas a maior parte destes espaços onde eu entrei estão perfeitamente construídas e há a dimensão daquilo que são os valores culturais e sociais dos seus residentes. O que está mal é exatamente o espaço público.
E esse problema não é de quem vive no MUSEC, é de quem governa o país e de quem tem influência direta sobre a implementação de políticas, não é? E fico já por aqui, porque senão começa a ganhar calor, e o Ilídio disse que nós temos que ter sucintos. Portanto, em síntese, é isto que eu tinha a dizer. E obrigada mais uma vez pelas palavras. Obrigado, Ângela. Eu iria também convidar a audiência, né? Ficamos a 15 minutos, nós combinamos 2 horas de debate e o debate está muito caloroso, mas também convidaria a audiência para, se quiserem fazer uma pergunta, um comentário, o Alan, Débora, a própria Andrea Ruda. Ilídio, tem uma pergunta do Alan, do senhor Alan, aqui no chat. Ah, ok. Podes ler? Eu não estou a ver, Andrea. Daqui. As 3 apresentações proporcionaram diferentes maneiras de entender o MUSEC ou as margens. Uma questão-chave para todos nós diz respeito à mudança ao longo do tempo. Há progresso na saída da pobreza ou não? Certamente as margens se tornaram a norma ou a maioria da cidade. E mais pessoas vivem nessas margens ao longo do tempo. Mas a vida dos moradores melhorou? Como podemos medir essas mudanças? Podem responder, preferência respostas sucintas. É para todos ou como é que Eu fica aí? gostava de ouvir o próprio Alan a falar sobre isso. Eu também, eu acho que é preferível cada um ler as suas perguntas. Não, eu acho que o Alan, na pergunta tem algumas respostas. Aqui é tu, Alan, por favor. Ok. Sim, eu acho que as apresentações, cada de facto, referiu desta questão da evolução dos MUSECs. A Ângela mostrou, de facto, que as MUSECs cresceu mais ou menos desde a fundação de Luanda. Sempre foi uma cidade dupla, e agora com os colegas, vimos que há agora MUSECs que estão no coração da cidade, não, de facto, com Catambor e os outros são, como a Ângela diz, que são MUSECs históricos. Mas a minha questão é que se houve realmente uma evolução de vida. Eu sei que isto é a luta da nossa organização ao longo dos anos para tentar melhorar as condições, principalmente acesso de água, direitos de posse de terra, etc. Mas não estou convencido que atingimos realmente resultados profundos ao longo dos anos. Eu participei há poucos dias numa conferência, numa debate com a Universidade de Beijing sobre a evolução urbana das cidades em China e África. E vimos que em China, outros países na Ásia, de facto, a pobreza nos margens das cidades delas quase desapareceu ao longo dos últimos 20, 30 anos. E não estou convencido que a pobreza melhorou muito nas nossas cidades em África. É uma questão, mas eu acho que é bastante importante para medir isso e para recordar os processos ou falta dos processos, porque
ali com evidência nós podemos desafiar os políticos, podemos utilizar esta informação no influência dos políticas públicas urbanas. Sim? Não tenho uma resposta clara para a minha questão. Obrigado, Alan. Outra questão, Débora, Andreia. Ângela levantou a mão. Ângela, força. Obrigada, Elídio. Eu queria fazer um comentário muito breve à pergunta do Alan, porque eu acho que é pertinente por duas razões. Eu estou de acordo com o Alan, eu acho que nós não melhoramos, não sei se pioramos, isto agora precisaria de ter mais dados para isso, mas eu vou olhar para a pergunta do Alan com duas linhas, naquilo que eu sei que são digamos assim, as abordagens à pobreza. Durante um período, não é? Nós em Angola tivemos, portanto, o período, como nós gostamos de dizer na brincadeira do dólar a 10, a nossa pobreza estava escamoteada pelo facto do cidadão ter acesso a uma renda bastante superior àquilo que seriam as suas condições urbanas, não é? Portanto, independentemente de morar no MUSEC ou não, e isto é uma coisa que é comum para todos nós e sabemos, houve períodos no nosso país em que o acesso à renda era uma coisa extraordinária. Não é? Dinheiro era capim, como diziam até nas músicas. E esta forma de, quer dizer, a renda, portanto, olhar para a pobreza pelo rendimento e olhar para a pobreza pelo acesso a estes aspectos que são essenciais para a qualidade da vida e, como diz a Sílvia muito bem, são uma responsabilidade política, faz com que a esta altura do campeonato estejamos todos desesperados porque estamos não só pobres de acesso, mas também pobres de dinheiro. E é aqui que começa o grande problema, porque quando eu não tenho água da rede, eu pelo menos tenho dinheiro para comprar água. Agora, quando falta o dinheiro para comprar a água, pronto, o problema já temos. Então, entende o que eu quero dizer? Eu estou absolutamente de acordo com a Alan, nós estamos mesmo pobres, mas pobres, porque a essa altura do campeonato é a falta de acesso e a falta de renda. E nós não podemos resolver a questão pela renda. Porque, por exemplo, eventualmente garantir dinheiro ou garantir um emprego pode ajudar a melhorar a renda. Mas será que vai melhorar as condições do indivíduo ou vai só escamotear esta pobreza do acesso à água, do acesso à luz? Entende o que eu quero dizer? Portanto, é assim, na linha reta, a resposta que eu gostaria de dar. Obrigada. Obrigado. Mais perguntas ou comentários? Tanto a Sílvia como a Ângela tocaram em alguns aspectos que podem estar relacionados, que quando a Sílvia fala das algumas limitações na coprodução de conhecimento, se calhar estava-se a referir à ausência do Estado nestes processos, e depois pegando no que a Ângela diz, quando fala da participação comunitária, que supostamente poderia ser mais forte, mas ela identificou como é baixa a participação comunitária. Então, eu gostaria de relacionar esses dois aspectos e como é que poderemos cozer de facto, nessa coprodução do conhecimento, a ausência do Estado e como fomentar essa participação comunitária, né? Posso, Elídio? Peço licença, se possível, complementar também. Ok. Posso? Bom, primeiro, agradecer, sempre muito bom ouvir Mas, desculpa, Andreia, vais complementar a pergunta? Essa pergunta acho que é importante. Ok. Yeah. Sim, isso. Vou complementar, mas antes gostaria de agradecer também. É sempre bom ouvir a Ângela e a Sílvia, e também aqui a oportunidade de ouvir a Sônia. Eu queria também destacar, Elídio, essa questão do Estado, que eu acho que é importante, que foi tocada no final aqui da conversa, sobre a ausência do Estado, né, que acaba sendo também uma questão estrutural, acho que para
vários países, né? Não só aqui para o caso de Luanda, de Maputo, mas também para o caso das cidades brasileiras, a ausência do Estado é estrutural e é historicamente, né? Essa ausência é historicamente estrutural também. Por exemplo, a questão da terra, né? Como a gente já vem conversando aqui também, que tem uma modalidade aqui de acesso que é diferente do contexto de Moçambique e de Angola, também do acesso às infraestruturas e tudo mais. Mas eu queria juntar essa questão da ausência do Estado, eu queria colocar aqui também o papel das instituições, né, das demais instituições, em especial da instituição de ensino, de uma ausência também do papel das instituições de ensino para refletir sobre o território e com o território a partir dessa perspectiva que a Sônia, a Ângela e a Silvia nos trazem, né? Da perspectiva da coprodução do conhecimento, do mergulho metodológico também que a Ângela faz, que é muito importante. E aí a questão, no fim, dada essa conjuntura, quais seriam as brechas hoje, né, que a gente poderia considerar aqui algumas brechas ou alguns atalhos, né, dentro dessa ausência que é estrutural, partindo do contexto, sobretudo, do papel da universidade. Como que a instituição de ensino também, dentro dessas brechas e desse arranjo, pode tensionar aí para políticas públicas para dar aqui alguma resposta? Era isso. Obrigada. Obrigado, Andréa. Então, Ângela? Eu acho que é melhor ser a Silvia ou o Alan, porque eu não me estou a sentir muito confortável para... Ok. Não, tem que pensar Silvia. aí, tem que fazer download aqui de algumas coisas. Ok, Silvia? Bom, eu se calhar o Sr. Alan depois também pode complementar, mas obviamente grande parte dos trabalhos que eu tenho feito, esses trabalhos de coprodução, foram sempre em colaboração com a DW e fomos sempre bem recebidos, e a DW tem bons contatos a nível das administrações municipais, mas o que eu senti, e mesmo a nível de contactos com vários académicos, inclusive a Ângela, mas eu sinto que falta uma certa institucionalização deste tipo de abordagens. Portanto, eu tenho feito, fiz parte de várias iniciativas, vários projetos, mas sempre têm sido projetos pontuais, e eu já falei isso também até na própria televisão, geralmente financiados externamente, com financiamento externo. Por exemplo, no meu caso, ter conseguido um financiamento, e depois eu pego neste financiamento, falo com o Sr. Alan, fazemos o trabalho, mas não existe a nível interno, sinto eu, e eu acho que isto é que devia mudar para termos uma mudança mais estrutural, é tentarmos institucionalizar este tipo de formas de trabalho, este tipo de trocas, mas isso requer um investimento interno. Não podemos ficar à espera de pessoas que vêm de fora com o seu dinheiro e os seus projetos. Precisamos de uma abordagem contínua que permite que ultrapassar esse tipo de intervenções pontuais. Isso deviam ser projetos, intervenções contínuas, tal como agora a Ângela fez este levantamento, nós também temos feito vários levantamentos. Isto deviam ser coisas que temos que repetir de X a X anos, e a nível, e também já fiz essa crítica e tenho colaborado com o próprio Instituto Nacional de Estatística, isto tem que ser levantamentos feitos mesmo a nível de bairro, porque os próprios dados que o Instituto Nacional de Estatística tem são dados agregados que não nos dizem nada sobre aquilo que são as realidades e as necessidades a nível local. Então, eu acho isso, que o que se pode fazer, e isso da parte do Estado e também da parte da própria academia, é encontrarmos formas de incorporarmos este tipo de trabalhos no nosso
no nosso trabalho do dia a dia, mas isso requer investimentos, requer também uma certa reformatação, não é? Da forma como se pensa sobre essas questões, mas eu acho muito necessário e acho possível, porque já existe muito conhecimento, já existe muita experiência, tal a nível da sociedade civil, tal como a nível do próprio Estado, indivíduos com quem nós temos colaborado ao longo do tempo, que têm feito parte dessa série de intervenções, acho que conhecemos os nomes deles. Então temos que dar força e ampliar esses esforços. Obrigado. Alan, quer reforçar alguma coisa, Alan? Sim, posso rapidamente dizer que simplesmente não temos uma tradição, o Estado não tem uma tradição de avaliar os seus projetos. Eu acho que há sempre um receio de encontrar falhas ou a falta de sucesso. E eu acho que isto é... Eu me lembro, 20 anos atrás, mesmo pesquisa social estava visto como uma ação antissocial, hein? Mas parece que, como evolução, eu acho que temos uma grande oportunidade agora com as universidades e o facto que há dinamismo na juventude. Eu acho que os jovens estudantes, nós temos no nosso programa de estágio, temos cada ano muitos jovens das universidades a trabalhar conosco com muita energia, muito interesse e muito está a procurar realmente desafios para a sua vida acadêmica. Eu acho que a Angela viu isso com a equipe dela, também a Silvia tive a colaboração dos grupos dos jovens estagiários. Eu acho que isto é uma grande oportunidade das universidades para utilizar a força da investigação e dos estudantes, mas eu acho que devemos direcionar esta pesquisa para influenciar diretamente a política pública, principalmente a política pública urbana, porque o Estado não vai fazer, como a Silvia disse, que os dados do INE são fantásticos, mas são agregados no nível urbano e rural. Nós sabemos que na cidade de Luanda, pelo menos há duas realidades, de facto há mais que duas, mas pelo menos os margens e os não marginalizados, mas o INE tem de ser encorajado para desagregar realmente os seus dados para permitir realmente entendimento dos margens ou dos mussecas, ou as diferentes camadas dos margens da cidade. Há grandes oportunidades de pesquisa em Angola e esperamos que este programa da Africa Habitat pode evoluir para realmente, já conversamos sobre um tipo de observatório onde as universidades em Luanda, também em Maputo, mas pode colaborar e ter realmente uma voz de influência das políticas. Era só isto. Exato. Muito obrigado, Alan. Então, só resta agradecer a Sónia Frias, a Silvia Cruz e a Ângela Mingas e os demais participantes. Muito obrigado mesmo. Foi o máximo esta conversa. Pena de ser só 2 horas. Eu, por mim, ficaria mais 2, mas pronto, há outros a fazer.
Professora Isabel, quer dar força? Sim, queria só deixar uma nota final. De facto, este tema devia ter estado a ser discutido em todas as nossas discussões, porque esta abordagem, a partir de um olhar mais social sobre as dinâmicas sociais, é fundamental para compreender as dinâmicas espaciais. De alguma forma, ela em todos os trabalhos que nós fizemos, ela esteve presente, mas nem sempre ela foi explicitada. Apenas deixar aqui, penso que foi muito sublinhado esta questão, duas questões. Por um lado, é preciso entender esta realidade, conhecer melhor, não a partir dos nossos dogmas, mas com a abertura para entender o outro, a outra realidade onde nós não vivemos agora, mas onde até podemos ter familiares que vivem ou que viveram ou isso. E por outro lado, é evidente que na cidade, a cidade é um aglomerado de pessoas, enquanto no campo a pessoa vive dispersa e consegue organizar o seu habitar, na cidade há normas urbanas que têm que ser, que são necessárias para que na vida da cidade se possa viver melhor. Portanto, a questão que falava, a Sílvia sublinhava, creio que era a Sílvia sublinhava, que é de facto o tema da tese da Milosa, não sei se a Milosa ainda aí está ou não, que é a questão do espaço público e da responsabilidade do Estado em tudo aquilo que fica para além da casa. As pessoas sabem melhorar as suas casas e, de facto, todo o estudo que nós fizemos sobre a habitação em várias partes do mundo mostra isso. As pessoas, em função dos seus recursos, as casas são um sinal muito evidente daquilo que é inserção ou não inserção na cidade ou no espaço onde estão a viver. E a casa, a pessoa é capaz de se arriscar. O espaço público na cidade e também no campo, mas com outras dimensões, tem que ser obra do poder público. E aí, quando a gente fala como é que nós podemos contribuir, nós, academia, contribuir para políticas públicas que incluam as práticas, mas que contribuam para um melhor funcionamento ou uma melhor qualidade de vida, não é? Utilizando o termo da Ângela, melhor qualidade de vida para todas estas populações que vivem nesses contextos onde as infraestruturas estão, na maioria dos casos, ausentes e onde as condições, materialmente falando, são muitas vezes dramáticas, que depois também se traduzem em condições sociais. Penso que outra chamada de atenção muito importante foi a diversidade de situações e a diversidade de estratégias. Há pessoas que querem ficar no centro e outras pessoas que querem ir para a periferia. Nós observámos isso também em Maputo. Há uma enorme transformação e dinâmica de periferização que não é só, portanto, que não é das pessoas que são expulsas das zonas mais pericentrais para a periferia, mas são também pessoas, como utilizando os termos da Sónia, de classe média baixa ou de pequena burguesia, que preferem ir um pouco mais longe do centro, mas ficar, ter um espaço, um jardim à volta da casa, portanto ter as crianças num lugar um pouco mais confortável e, portanto, optam por ir para a periferia. Isto traduz-se depois numa outra dimensão que o projeto não trabalhou, que é a questão dos transportes. E uma complexidade e uma dificuldade de ir da periferia para o centro, quando ainda se mantém esse fluxo, não é? Porque também, como dizia a Sónia, agora há já muita gente que trabalha, que já há trabalhos na periferia e, portanto, há pessoas que já não têm que voltar ao centro. Então, penso que todas estas reflexões da atenção a esta realidade que é diversa, nós chamamos margens, mas chamamos margem, não para dizer que este é o termo, chamamos margens como uma chamada de atenção que é preciso refletir sobre os nomes que damos às coisas e sobre essas práticas socioespaciais, mas também com o cruzamento delas com as práticas do poder público. Isto foi aqui muitas vezes sublinhado e penso que estamos todos de acordo em relação a isso. E depois esta outra dimensão, ou seja, da diversidade de situações e do papel da academia na procura de respostas, e eu acho que esta é uma responsabilidade da academia, e quantos mais académicos houver a refletir e a trabalhar sobre estas realidades, seguramente mais depressa em todos os contextos, porque nós temos margens em Portugal também, e eu trabalho em Portugal nas minhas margens, mas em Luanda, em Maputo, no Brasil, nas outras cidades africanas, quanto mais pessoas trabalharmos sobre as melhores técnicas, melhores soluções para as periferias, seguramente que
é o contributo da universidade ou de uma outra universidade para uma outra sociedade e um outro poder político. Eu fico só por aqui. E, portanto, por isso, quero agradecer muito porque esta conversa foi particularmente rica neste cruzamento destas várias dimensões. Obrigada às nossas oradoras. Já só ficou a Ângela. Obrigada, Ângela, por ficar até ao fim. Temos aí uma coisinha, depois queremos falar consigo, mas deixamos isso para outro momento. Tá bom? Estou à disposição, professora. Pode contar comigo. Senhora. Foi muito bom. Muito obrigado a todos. Só nos resta despedir e para a próxima quinta-feira, André, ajuda-me, a continuação de algumas conversas. Teremos a extensão universitária, né? Bem. E na sexta? E na sexta? Na sexta, juntamos na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa os líderes de 3 bairros africanos com quem nós trabalhamos. Portanto, este trabalho nós não defendemos apenas para Belém e Maputo, nós defendemos nas nossas realidades também, porque as margens existem em todas as cidades e não só nas cidades africanas. Tem aí uma expressão que pode ser maior, não é? Não pode, é muito maior. Sim. Ok, tá bom. Então, um abraço a todos e continuação de boa noite. Grande abraço.